Você sabe qual a semelhança entre o cachorro e o ouro? É que tem uns quilates. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de filme do 007? Já temos outros aqui no canal. E se eu dissesse que a aventura do 007 que nós vamos abordar hoje ainda vai ter um entremeio ali sobre a questão do câmbio monetário internacional? Você está pensando como que isso a gente vai dar um nó e ligar tudo? Então vem conferir comigo. "007 contra Goldfinger". Goldfinger, filme de 1965, dirigido por Guy Hamilton e protagonizado por Sean Connery. O filme conta mais uma aventura do agente 007, James Bond, que é designado para acompanhar em Miami o joalheiro aficionado por ouro, que possui uma rede de produção de ouro desde a mineração, Eric Goldfinger, mas que são, na verdade, empresas de fachada que escondem seus enormes ganhos a partir de extorsão, apostas ganhas em jogos com roubos que manipulam resultados e há suspeita de que há algo muito maior ainda entre meio a esse monte de falcatrua. Bond, em meio à investigação, se envolve com a mulher que age como parceira de Goldfinger nos seus golpes, e no quarto do hotel, onde ele tem uma noite de... Olá, Marilene. À noite, tainha, vinho e muito sexo. Ele acaba sendo atingido pelas costas por alguém que o deixa desacordado. Ao retomar sua consciência, ele encontra a mulher de Goldfinger morta e com o corpo coberto de tinta dourada. Um nítido sinal que foi enviado pelo próprio mafioso para deixar claro que ele sabe o que houve e não está nem um pouco aberto ao diálogo. A inteligência britânica para a qual Bond trabalha acredita que Goldfinger está escondendo algo grande e perigoso por causa dos suspeitos movimentos que vem se promovendo em uma fazenda que é sua propriedade. Mas há a chegada de pessoas ricas e poderosas e nem um pouco interessantes quanto convívio diplomático. Em uma posição de buscar mais informações, mas sem entregar as suas suspeitas, Bond sabe que o crime que Goldfinger planeja está diretamente ligado com Fort Knox, o que faz todo sentido pelo seu histórico de fascínio por ouro. Explicando já um ponto que será expandido na nossa parte geográfica. Fort Knox é o prédio do governo dos Estados Unidos, onde se guardam e protegem as barras de ouro do país, simbolizando o grande acúmulo de riquezas dos Estados Unidos. Você está curioso para saber por que um ataque a Fort Knox seria tão impactante para os Estados Unidos e não só, mas para a economia global? Para entender essa ideia, é importante ressaltar que eu vou voltar na linha histórica para fazer sentido como funcionava o mercado cambial, então, até considerar a comparação com atualmente. Você hoje acompanha colocando no Google a cotação dos valores das mercadorias, principalmente usando a padronização comparativa com o dólar americano e, dependendo do que você estiver vendo, do euro. Mas vamos voltar no tempo para entender como se deu esta lógica que parece tão automática para nós. Com a expansão das grandes navegações no século XVI, a colonização europeia pelo mundo e a maior relação comercial entre os países, um problema nasceu quando se tratava da relação cada vez maior de compra e venda entre os países conforme a linha histórica caminhava. Cada país usava uma moeda própria e na hora de se comercializar, criava-se um entrave. Imagina que você aí me assistindo usa no seu país amendoim bolinha como moeda. E eu aqui uso bala de goma. Que viagem é essa, velho? Quando eu for comprar uma mercadoria sua, eu tenho bala de goma. Mas para você, bala de goma não tem validade nenhuma, porque você não usa isso como medidor monetário. Ué? E aí temos a força de um metal, que já está muito automático na sua mente como um sinônimo de riqueza e de ostentação. O ouro. Por questões muito subjetivas, o ouro tornou-se grande referência para a troca de mercadorias entre diferentes países.
Já parou para pensar como a medalha de ouro é o prêmio principal de uma premiação esportiva? Ou como os materiais feitos com ouro são bastante valorizados pela sociedade em geral? Pelo seu tom de cor, brilho dos seus derivados, o ouro foi o grande objetivo de vários grupos sociais e estatais para ostentação, símbolo de riqueza, e é ele o ouro que se torna moeda de comércio internacional. Os países expandem áreas de mineração e até de colonização em busca de reservas de ouro, porque era necessário ter o metal em sua forma física para comprar mercadorias externamente. Eu amo dinheiro. Então a nossa troca com amendoim bolinho ou bala de goma, você esquece. Estas serão nossas moedas para uso internamente, mas externamente, quando eu for comprar de você ou vice-versa, será necessário usar ouro. Ah, agora eu entendi! O comércio com ouro seguiu até a Segunda Guerra Mundial, quando o contexto do conflito criou um desbalanceamento muito grande. As grandes empresas do setor bélico estavam nos Estados Unidos, então os países envolvidos no conflito gastavam muito ouro para adquirir armas, munições e equipamentos de guerra pesados. A guerra segue com um cenário de destruição que se instala nos países europeus, no Japão, na Ásia, enquanto os Estados Unidos se mantinha forte, pois primeiro ele começa neutro na guerra, entrando apenas em dezembro de 1941, após o ataque do Japão a Pearl Harbor, no Havaí. E mesmo depois que entrou na guerra, ele não foi palco das batalhas, mantendo sua produção e circulação de capital em sua área tradicional, sem drásticas perdas. Inclusive, vou dar duas dicas aqui. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa questão do Japão e envolvimento na guerra, você pode conferir aqui no canal vídeos sobre os filmes Túmulo dos Vagalumes e Godzilla. E aí, em 1944, a coisa mudou com o Acordo de Bretton Woods. Este é o nome do local no Nordeste dos Estados Unidos, em que, visualizando planos para o que se fazer após o fim da Segunda Guerra Mundial, que se encerraria em 1945, os Estados Unidos chamam líderes das principais potências aliadas para se discutir ações para a reconstrução do sistema monetário internacional. As reservas de ouro dos países europeus eram baixíssimas, gerando uma grande concentração nos Estados Unidos, que vendia muita tecnologia bélica, criando um grande descompasso entre essas economias. O Acordo de Bretton Woods definiu outras questões, como a criação do FMI, o Fundo Monetário Internacional, mas este é assunto para um outro vídeo. Para nós, interessa que foi em Bretton Woods que o governo dos Estados Unidos sugere que os países aliados utilizem a sua moeda, o dólar americano, como base para a realização de transações comerciais internacionais. Chamado de paridade ouro-dólar ou padrão ouro-dólar, pois os Estados Unidos, concentrando tantas reservas de ouro, garantia ao mercado que ele tinha reservas de ouro suficientes para equiparação com todas as cédulas de dólar que circulariam pelo mundo. É uma ação estratégica, pois você está criando uma grande dependência entre vários países em relação à sua moeda e garantindo, então, parcerias comerciais. E aí entra o filme. Fort Knox é o local onde fica a área da reserva de ouro do governo dos Estados Unidos. O plano de se focar o ouro dos Estados Unidos, que Goldfinger enfraqueceria então, seria não só o país, mas a economia mundial, pois faria com que o dólar perdesse seu poderio econômico, já que a equivalência feita com o dólar não faria mais sentido. A Guerra Fria é inclusive um episódio onde o padrão ouro-dólar é quebrado, pois desta vez são os Estados Unidos que iniciam gastos com o embate com a União Soviética, com a Guerra do Vietnã, e nos anos 1970, o presidente Richard Nixon formalmente encerra este padrão comercial. Mas apesar disso, note que o contexto do comércio internacional moderno, ainda não tendo mais o plano político dos Estados Unidos de se criar esse tipo de influência em torno da sua moeda, apesar de não usá-la formalmente como ouro, o plano deu certo, pois ainda hoje temos o dólar como referência comercial internacional.
Há países que deram o nome de dólar para suas moedas, como no Canadá, Hong Kong ou Austrália. E outros que usam exatamente a mesma moeda dos Estados Unidos, o dólar americano, como o Equador aqui na América do Sul. Em 2023, o presidente Lula, em acordo feito com o presidente chinês Xi Jinping, iniciou a arquitetura de um comércio entre Brasil e China, sem a necessidade do intermédio do dólar americano como moeda, fazendo um câmbio direto entre o real e o yuan. Este seria um indício de uma tentativa de se quebrar um padrão iniciado lá em 1944, propondo uma nova forma de relação comercial entre os países cambialmente falando, que já acontece entre os países europeus por conta do euro, mas não fora deste eixo entre o dólar americano e a moeda europeia. Há críticas de economistas dizendo que a moeda chinesa não tem a mesma segurança que o dólar americano e que o governo chinês socialista não traz transparência para o mercado ter solidez e crer na possibilidade de se ter o comércio pautado diretamente em sua moeda. Mas aí, se isso vai vingar ou não, você deixa o seu comentário aqui embaixo, porque aí no futuro você me conta o que aconteceu. E aí, você já conhecia esse filme? Você sabia como funcionava o mercado internacional de câmbio? Tem mais coisas, dá pra gente falar de um aspecto mais moderno, mas aí a gente deixa no próximo vídeo, você deixa seu comentário aqui embaixo. Já se inscreveu no canal? Se inscreve, não paga nada, compartilha com os amigos, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!